Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da live de hoje é o poder da fé. Está tudo ok. Que o Senhor, nosso Deus, possa encher teu coração, tua mente com a palavra de hoje e que encha cada vez mais de amor, fé e esperança a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Testar aqui, ver se está tudo ok na transmissão. Áudio. Que o Senhor, nosso Deus, possa tua mente. Ok. Ok. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 13. A partir do versículo 1. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com as pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo,
mas não ouviram. Escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino não a entendem. São como as mensagens que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raízes. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 70 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: Usarei palavras quando falar com este povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem o que os outros pequem, e também todos que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém? Glória a Deus. O poder da fé. Talvez você me pergunte o que esses versículos, o que esse capítulo tem a ver com a fé. A fé, em primeiro lugar,
ela é produzida através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito nas Escrituras. E o principal poder da fé, ele se repete várias vezes nas Escrituras, dizendo que o justo viverá pela fé. Olha só. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4. Ei soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas para que ninguém se glorie. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E em Hebreus ainda 11, verso 1, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé nada mais é do que você acreditar em algo que não se vê. Poderíamos dizer que é uma loucura crer em uma pessoa que se revelou dizendo ser Deus, que iria morrer pelos pecados de toda a humanidade, e morreu, e então, 3 dias depois, ressuscitou. É uma história até, poderíamos dizer, um pouco louca, porque como poderíamos acreditar que alguém em algum momento iria ressuscitar? A fé para o mundo, para as pessoas que não creem na mensagem do Evangelho, é loucura. E de fato, se formos pensar de maneira racional, talvez até cientificamente, também é uma loucura. Porque até então não há prova, não há como ressuscitar uma pessoa. Ou seja, morreu, findou-se tudo. Até hoje não se sabe de alguém que morreu para além de uma experiência de quase morte ou pós-morte e voltou e contou e revelou todas as coisas. A única pessoa na história que temos uma revelação sobre isto é o próprio Senhor Jesus Cristo, que antes mesmo da sua morte já revelou tudo. E depois que morreu e ressuscitou, todas as coisas que ele disse se cumpriram. Ora, primeiramente a fé, ela vem para salvar todas as pessoas. Pois sem fé, conforme diz as Escrituras, aqui, é impossível agradar a Deus.
Vamos ler agora capítulo 17 de Mateus, rapidamente. Mateus capítulo 17. Aqui. É impossível agradar a Deus. Vamos ler. Aqui. Diz assim, a partir do versículo 14 do capítulo 17 de Mateus. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se e disse diante dele: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Vamos agora em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos agora em. Repetindo tudo. Ok. Aqui fala a mesma coisa que no último capítulo de Mateus que eu acabei de ler. A partir do versículo 19: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga um menino aqui. Quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. E Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Segundo o que Jesus ensina, nos princípios dele sobre fé, todas as coisas são possíveis para o que crê. Todas. Sem exceção alguma. Se você crê, ainda que minimamente, ainda que, como Jesus disse, do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, tudo será possível. Vocês terão poder para qualquer coisa. Assim como Jesus também tinha, por causa unicamente da fé. Mas
os discípulos antes estavam questionando: por que é que não podemos expulsar demônio? Ou então, às vezes, por que não podemos curar alguém? O que Jesus ensina é que é falta de fé. Em primeiro lugar, a fé, ela vem para nos salvar, para vivermos uma vida plena com Deus. Se vocês lembrarem da primeira, da segunda live, sobre perdão, sobre amor, sobre ser um com Cristo, um com Deus, ter a mesma natureza gloriosa de Deus, tornar-se um, sem ter divisão alguma. Naturalmente, vocês teriam a mesma visão e a mesma fé que Jesus. Nem mais, nem menos. Porque é um só, é indivisível. Faz parte de um mesmo corpo. É como se você fosse um membro, eu fosse outro membro, Jesus é a cabeça. Tudo faz parte, é o mesmo grupo. Não tem como uma parte duvidar. Se é um só, uma só unidade, não tem como ter separação. Olha só, lá em João capítulo 1, que eu li na última live sobre amor, mas agora vai ser sobre fé, diz o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde um princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para as pessoas, todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Quando se prega o Evangelho, se anuncia o Evangelho, é como se acendesse uma chama, uma luz dentro de você. Por isso que algumas vezes Jesus disse que nós somos a luz do mundo e que a luz não deveria ficar embaixo, escondida, mas ela devia ficar no alto, a lamparina devia ficar no alto para iluminar, ser vista. Por exemplo, eu estou com essa luz aqui, iluminando, para que vocês possam me ver, mas eu posso apagá-la. Eu posso apagar essa outra luz aqui também. Aí fica só com uma luz pequena aqui da tela do computador, onde eu posso me ver. Mas se eu ligo esse ring light, o efeito da luz, vocês não podem ver o que está aqui, essa costura aqui. Vocês nem sabem que tem uma costura aqui se estiver no escuro. Mas com a luz já pode ser visto. Às vezes não dá para ver uma sujeira pequena que tem bem aqui na camisa. Mas com a luz já pode ver uma pequena mancha. A luz, ela faz toda a diferença. A luz, ela revela. A luz é como a fé. Quando ela revela, você pode ver. E quando você vê pelos olhos espirituais, você crê, você tem fé. E a fé é como se fosse essa luz. Mas tem como se fosse uma fé das trevas. O lado oposto, o lado negativo, que é a dúvida. Pense por um momento da seguinte maneira: imagine que a fé é luz e a dúvida são as trevas. Aqui em João, onde eu acabei de ler, disse que a luz veio e o mundo não entendeu, e que ela veio e dissipou as trevas. E outras partes da Bíblia diz que não se pode misturar ou conviver a luz com as trevas, não tem como. Ou se está na escuridão total, vamos ver se consigo deixar a escuridão total aqui.
Ou se está na escuridão total, onde não pode ser visto nada. Ou se está na luz. E a luz revela tudo. Não tem como misturar. E o verdadeiro poder está na luz e não nas trevas. Porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Não tem como as trevas chegarem e abafarem a luz. É impossível isso acontecer. Até fisicamente é impossível isso acontecer. Porque não há poder nenhum na escuridão. Absolutamente nenhum poder há na escuridão. Nenhum. Porque a escuridão, as trevas, o mal, a dúvida só está presente na nossa vida quando existe a ausência da luz, quando existe a ausência da fé. Só que geralmente acontece como? Não é a luz que vai embora, que é o próprio Deus, que a essência dele é a luz, que é amor, que é fé, que é esperança, que é alegria. Não é a luz que vai embora. Somos nós que nos afastamos até que saiamos da presença desta luz e ficamos no mais profundo da escuridão. Mas olha só, vamos continuar na fé. Se a gente tem fé e ao mesmo tempo dúvida, a gente está assim. A gente está assim, no escuro. É só escurecendo. A gente não tem a clareza total de todas as coisas, a gente não consegue ver todas as coisas. A dúvida não deixa a luz penetrar. A dúvida, ela impede de que algo aconteça. Mas como as trevas e a luz não se misturam de forma alguma, se você tem dúvida, a própria palavra diz que lá em Romanos capítulo 14, verso 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer porque faz o que não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Mas aquele que tem dúvidas é condenado. A dúvida, ela se opõe diretamente à fé. A dúvida é um tipo de fé. A fé é negativa, a fé é das trevas. E a fé que tem nas Escrituras é a fé da luz. Mas aquele que tem dúvida não pode participar da luz. Certas vezes eu já falei, ensinei, preguei que com Deus é tudo ou nada. Não tem como se entregar a Deus 99,9% e deixar 0,1% guardada para fazer outras coisas fora de Deus, longe dele, contra a vontade dele, em benefício do nosso próprio ego. Porque segundo as Escrituras, Deus entregou tudo. E o que Ele quer de nós é que entreguemos tudo também. É como se fosse assim, o exemplo que eu dei na outra live. Imagina, até numa oração. Imagine que sua vida, sua alma é um quarto. E nesse quarto tem todas as... Ou então uma sala, vamos botar uma sala de estar. Onde tem um sofá, televisão, um rack, uma mesa de centro, tapete. E tem uma bagunça, uma sujeira ali no canto. E você vai receber uma visita. Essa visita é o próprio Espírito Santo. Então você convida ele para entrar, mas antes você quer dar uma limpeza. Às vezes você deixa ele fazer a limpeza, mas às vezes você fala, não, deixa eu vou limpar, eu não quero mais isso, eu vou jogar tudo fora, eu quero receber a presença de Deus. Então você limpa tudo.
Então a presença de Deus é como se fosse uma luz entrando e ilumina toda a sala. Só que tem lugares que a presença de Deus não vai iluminar nessa sala. Por exemplo, o sofá está ocupando espaço. Não dá para ver o que está embaixo. Não dá para ver o que está atrás da TV, que está na parede. Não dá para ver o que está embaixo do tapete, atrás do rack, embaixo do rack, dentro das gavetas. Não dá para ver nada. E a luz não penetra ali. O que Deus quer da gente é que a gente retire todas as coisas, até as coisas boas. Que a gente não retire de nós só as coisas ruins que fizemos ou aprendemos, mas até as coisas boas também, porque se a gente retira 100% dentro de nós, tem espaço 100% para que o próprio Espírito Santo entre e preencha tudo. Sabe aquelas coisas boas? Um sentimento que você coloca acima de Deus. Por alguém, por um marido, por um filho. Se coloca o mais importante que tudo. Às vezes é o conforto do sofá, às vezes é um trabalho bom, às vezes é o conforto de uma vida financeira muito boa, muito próspera. Às vezes é o conforto de uma saúde de ferro. Às vezes é o ato de você, tudo que você faz dá certo e você coloca a sua confiança em si mesmo, porque você fala, eu posso, eu consigo, eu vou. E a confiança está em si mesmo e essa confiança fica tão latente em si mesmo que ela acaba ocupando um lugar na sala, como se fosse um troféu, uma medalha. Sabe, às vezes muita gente quando estava na escola, muito novo, participava do campeonato, umas Olimpíadas e ganhava uma medalha. E coloca a medalha pendurada na parede. Mas aquela medalha que é só uma coisa pequena, que mostrou quanto que você é bom em uma coisa ou outra, ela ocupa um espaço. Só que às vezes esse espaço é só 1% ou menos, 0,1% da sua vida, mas ela ocupa um espaço em que a luz bate nela e não passa. Ou seja, o Espírito Santo iria até ali, mas a partir dali não, porque você não abriu espaço. E o Espírito Santo ele não invade, ele vai até onde você deixa. Por isso que é tão claro, Deus quer tudo da gente. Ele não quer só uma parte. Ele quer tudo, tudo, para que então, sendo plenamente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo possa te conduzir a fazer todas as coisas, a você ir, a você voltar, a você fazer, a você não fazer. Além dos que está nas Escrituras, às vezes você está passando por uma rua, você é cheio da presença de Deus, o Espírito Santo fala e vai. Não passe por essa rua, embora a sua casa seja na rua logo em seguida. Vire e ande 3 quadras a mais. Às vezes o Espírito Santo fala isso no seu ouvido, não tem nada na Bíblia explicando, falando que é pecado ou não fazer tal coisa, passar por ali, mas o Espírito Santo te conduz. E você passando por ali, às vezes Deus quer que você encontre alguém para levar uma palavra de salvação, de esperança, de amor e mude a vida daquela pessoa. Às vezes o Espírito Santo está te levando ali para você não passar por um possível assalto ou coisa pior, apenas porque você ouviu a voz dele, porque você está cheio da presença dele. Mas se você não abre espaço, você deixa alguma coisa até que boa dentro da sua vida, ocupando um espaço que podia ser do Espírito Santo, então ao final talvez não seja viável que você seja um com Deus. E talvez tenha que ser como um joio e ser retirado e arrancado. Mas que tudo isso tem a ver com fé. A fé é da mesma maneira. Para se ter essa fé no qual Jesus disse que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês terão poder para fazer qualquer coisa. Nada vos será impossível. Primeiro, o justo viverá pela fé. Segundo, o justo que vive pela fé e tem essa fé pequena, que nem um do grão de mostarda, pode fazer todas as coisas. Nada será impossível para essa pessoa. Mas tem que ser tudo ou nada. Tem que abrir o espaço 100%. Todas as coisas.
para que a presença de Deus esteja completamente. E essa pessoa cheia de fé, ela pode fazer todas as coisas. Mas, se ela duvidar, minimamente, como aquela medalha, que é às vezes uma dúvida até normal, consciente. Ah, mas e se? Só botar o se. Já é o suficiente para não acontecer nada. Tem uma outra passagem na Bíblia em que Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela estava cheia de folhas, devia estar dando fruto e não deu fruto, então ele não pôde se alimentar. Então ele amaldiçoou aquela figueira e logo no dia seguinte, passando por ela novamente, ela estava completamente seca. Seca. Se a gente for analisar as 4 estações, a gente vai ver que para que as folhas sequem, precisa aí de uns 3 meses mais ou menos. Ou talvez até 6 meses para estar no ápice de folhas verdes até estar completamente seca. Para passar do verão para o inverno, passar do verão, do outono para o inverno, até que venha a primavera e comece a nascer tudo de novo. Não é de um dia para o outro. Então ali é uma manifestação de fé. Jesus disse: se tiver fé, poderão fazer todas as coisas. Mas a dúvida, que é uma fé nas trevas, se ela ocupar, seja 1%, seja menos de 1% da sua alma, do seu pensamento, já é o bastante para aquela sua declaração não acontecer. Às vezes você pode fazer igual a Jesus, igual os discípulos, mandar assim, ó, uma pessoa que está doente, você coloca a mão sobre ela, porque Jesus disse: eu os dou o poder para curar os doentes. Você coloca a mão sobre o doente e o cura. Então, de repente, você vê que ele não foi curado. Se fosse Jesus e fizesse isso, você duvida que o doente seria curado? Provavelmente você não duvida. E por que com você o doente não é curado? Talvez você fale: ah, mas é Jesus, né? Eu não sou Jesus. Não, mas Jesus falou que você e ele serão um só. Como ele e o Pai é um só. Lá em João 17. Ele fez uma oração exclusivamente para você. E, de repente, você não tem fé. Você crê e tal, mas você não tem fé porque você duvida. Duvida, geralmente porque você acha: ah, eu não consigo, eu não consigo. De fato, não é você em si. É Cristo através de você, que se torna um com você. E através do Espírito Santo em você, você tem fé e você não duvida. Isso só acontece se você não duvidar. Porque se você duvida, é como um pensamento maligno que entra na sua mente, causando essa dúvida. E então, o impossível passa a existir. Porque para curar um enfermo hoje em dia, talvez sem um tratamento médico, sem um remédio, e sem esperar o tempo necessário para o próprio corpo se curar, é impossível. Aí entra essa dúvida: ah, mais isso, mais aquilo, ou então algo que foi pregado muito nos últimos tempos. Ah, Deus não vai curar, Deus vai se manifestar onde o homem pode fazer. Então, quer dizer que um homem ele se torna mais poderoso que Deus só porque ele pode fazer algo? Esses ensinamentos são ensinamentos que contribuem para que as pessoas deixem de ter fé. E deixando de ter fé, uma porcentagem grande de cristãos primeiro perde a salvação, ou talvez seja revelado que elas nunca nem tiveram, e envergonham o nome de Cristo,
para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo olham para os comportamentos, para o seu modo de agir, pensar e viver e vê que não, sua vida não condiz com o evangelho, porque você não crê. Alguns ainda perguntam: ah, mas você não tem fé? Cadê o teu Deus? Não era para isso acontecer? Ah, mas a palavra não diz isso e não acontece? Então isso é falso. Deixam a dúvida entrar, fazer morada, construir uma casa com grande firmamento. E vocês sabem que para derrubar uma casa firmada, com, vamos colocar assim, firmada na rocha, em outro tipo de rocha, a rocha das trevas, ela está firmada. Pode vir a tempestade que for, vai ser difícil tirar essa casa, às vezes até uma mansão feita pelas trevas, da dúvida. E acaba que você crê mais na dúvida do que na palavra de Deus. Porque é mais fácil crer no que não vai acontecer do que vai acontecer. Afinal, é mais fácil crer no agora do que no posterior. É mais fácil crer que tudo vai permanecer como está do que crer que algum milagre, algo sobrenatural vai acontecer. É muito mais fácil. Por isso que crer não é para qualquer um. Por isso que Jesus ensinava por parábolas. Porque as pessoas que fecham seu coração, elas não estão aptas a receber a presença de Deus. Eu diria assim, a fé e a presença de Deus juntas tornam o homem, o ser humano, um ser poderoso no nível de que nada é impossível. Às vezes a sua vida só está do jeito que está por causa dos seus pensamentos negativos, por causa das suas dúvidas. Você fala: ah, mas isso nunca dá certo comigo, ah, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo. De fato, você tem fé para isso, e isso nunca vai dar certo, porque é nisso que você acredita. Ou às vezes você fala: ah, mas se Deus quiser vai ser assim, se Deus quiser vai ser assim, se Deus quiser vai ser assim, se Deus quiser vai ser assim. Deus já disse através de Jesus: se você tiver fé, você terá poder para fazer todas as coisas. Então as coisas só não dão certo porque você não tem fé. Não é eu que estou falando só isso, não é só eu que estou falando isso. Mas eu falo porque está escrito aqui. Basta você ler. A palavra fala que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta algo que alguém te conta, você às vezes acredita, às vezes não. Geralmente a pessoa acredita. O povo brasileiro geralmente acredita. Às vezes até gosta de uma fofoca que é ouvir. Às vezes não é nada verdade daquela fofoca que está sendo contada, ou é com muito exagero e você acredita e acredita tanto que espalha. Às vezes você espalha até da mesma forma, às vezes mais. Mas você crê. De fato, a fé vem pelo ouvir. Mas a fé que está aqui nas Escrituras, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé ensinada por Jesus é uma fé sobrenatural, onde não pode haver espaço para dúvida. Senão não é fé. Porque se tem dúvida, eu não acabei de ler lá em Romanos 14, mas aquele que tem dúvida é condenado, e tudo que não provém de fé é pecado. Olha só, Mateus 17, 20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no teu coração. Como se você olhar para uma montanha, você fala para ela: ergue-te, lança-te no mar. Parece até coisa de filme, mas de duas coisas uma. Ou Jesus mentiu e você tem que aceitar que ele mentiu, ou é no seu coração que habita a dúvida. É um dos dois. Mas talvez você pergunte: tá, tudo bem, Jesus não mentiu. A dúvida está no meu coração, mas eu não consigo ter fé. Eu não consigo ter fé. Eu não consigo. Eu até queria, mas eu não consigo. A dúvida é mais forte que eu. Eu não consigo. Vamos ver aqui as escrituras. Lá em Romanos 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a gente pode somar isso lá em Mateus, que eu li agora há pouco, bem no início, Mateus 13, no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Ora, a fé, você perguntou agora para mim, mas como? Jesus fala a verdade, mas eu não consigo, eu tenho dúvida. Como que eu posso ter fé? Como que eu posso aumentar a fé? Como? Primeiro, a fé vem pela pregação. Então você precisa ouvir. Só que não é só ouvir, talvez a pessoa não tenha audição, seja surda e não consiga ouvir. Essa live aqui nem tem legenda e uma pessoa que não consegue ouvir não pode estar aqui. Não sei que mais tarde, depois, quando for postado, coloque-se uma legenda aqui assim e ela possa ler. Mas, quando se fala e a fé vem pelo ouvir, o ouvir, ele se encaixa, vamos colocar em 5 maneiras. As 5 portas da entrada da alma, vamos botar assim. Que a gente experimenta o mundo. A materialização do mundo. Pelo tato, pela visão, o ouvido, o paladar e a audição. São as formas que a gente tem para experimentar o mundo. Então a fé tem que vir por uma dessas 5 portas. Talvez o paladar seja mais difícil ainda. Não consigo pensar no exemplo aqui pelo paladar. Talvez 4 portas? Quem sabe? Enfim. A fé ela vem pela pregação. Olha só. Se a fé vem pela pregação do Evangelho, você precisa ouvir mais. E se ouvir mais, pode significar você ler mais, meditar mais na palavra dia e noite, como está escrito em Provérbios e Salmos, nos primeiros livros da Bíblia, nos conselhos de Jesus, nos conselhos dos apóstolos. Na Bíblia diz que o profeta Elias fez grandes coisas, fez fogo descer do céu, fez parar de chover durante anos, depois voltou, quis voltar. Tudo porque teve fé e não duvidou. Mas todas as pessoas que fizeram coisas, vamos colocar assim, impossíveis, fisicamente falando,
cientificamente, materialmente falando, foram pessoas no nível de fé em que não houve espaço para dúvida. Ou foram pessoas que em certo momento estavam cheias do poder de Deus, cheias da presença de Deus, cheias do Espírito de Deus. E quando você está cheio do Espírito de Deus, você automaticamente está cheio de fé. Então não há espaço para dúvida. Uma das formas para você não ter dúvida de nada é você estar 100% cheio da presença de Deus. Buscando, adorando, meditando na palavra, então sua mente, sua alma, seu corpo vai sendo, seu coração vai sendo cheio da presença dele e não há espaço para dúvida. Sobre a terra boa, a semente, né? Que eu falei agora há pouco, Mateus 13. Mas se você está aqui me ouvindo, se você é uma pessoa que está buscando mais a presença de Deus, talvez você seja essa terra boa, onde a semente entra e ela produz fruto. E esse fruto é produzido através da fé. Vamos colocar que a pessoa que produz 100 por 1 na fé, como está escrito nas escrituras, é a pessoa que não deu espaço para dúvida. E a outra que foi produzindo, mas não produziu tanto. Mas a outra que caiu nas pedras e não produziu nada foi a pessoa que deixou a dúvida vir. Por isso que o texto base sobre a fé hoje é sobre o semear lá de Mateus capítulo 13. Porque às vezes vem pessoa falando, às vezes vem pensamento, o diabo lançando pensamento, a situação, você pensando na sua vida, você pensando demais no passado, se preocupando demais no passado, vendo aquela depressão, se preocupando demais no que vai ser no futuro, vendo aquela ansiedade, e tudo isso juntando só em pensamentos ruins para você, em forma de dúvida, em forma de, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, não tem como dar certo, tudo só dá errado para mim, tudo só dá errado para mim. E de fato, enquanto você deixar esse pensamento de tudo dar errado para mim, é como se fosse uma sujeirinha de nada naquela sala que eu dei o exemplo. Mas ela impede que a presença de Deus ocupe 100% do espaço. E se você é capaz de crer que não vai dar certo, você está certo. Porque a dúvida não é que ela se torna mais forte que a fé. A dúvida é uma fé. Só que a dúvida é uma fé das trevas. E se tem espaço para as trevas estar dentro do seu coração, é porque a luz não está lá. Se você deu espaço para as trevas entrarem no teu coração, é porque a luz já saiu. E a fé das Escrituras é a fé na luz, em Deus, onde tudo é possível ao que crê. A luz é mais forte que a treva, mas se você crê um pouquinho nessa fé das trevas, não é que a fé das trevas ficou mais forte que a luz, é que a luz saiu, ou você se afastou da luz, se aproximou das trevas. Porque se você ficasse o tempo todo na luz, isto é, com Deus, na presença de Deus, buscando, ouvindo o Evangelho, meditando nele o tempo todo, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, sem cessar, orando sem cessar, como diz as Escrituras, que orar não é só ficar falando com Deus, mas é em pensamento, é nos seus atos, na sua forma de pensar, de agir, de falar, suas ações, suas omissões, tudo. A sua vida se torna uma oração, uma oferta a Deus, constantemente. Então, quando você para de fazer isso, você sai se afastando de Deus. Se afastando de Deus, vai se afastando da luz. Se afastando da luz, entra a dúvida. Foi assim com Adão lá no jardim. Ele foi aos poucos se afastando da presença de Deus, até que deu ouvidos para a serpente, que plantou a dúvida. Então, dando ouvido, ele creu na semente, na serpente. Ele crendo, ele teve fé nas trevas. É simples. Mas existe renúncia. Para se ter uma fé
capaz do impossível acontecer, é necessário negar a si mesmo. Jesus disse assim: negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Só pode estar 100% com Deus, com Cristo, quem foi capaz de abrir mão de tudo para ser um com Ele, sem espaço de nada. É você pegar suas coisas, barco, tudo, jogou para queimar, abandonar seus pais, abandona tudo e segue Cristo, como os discípulos fizeram. Tem até uma música nova, Worship, não é tão nova, cantando isso. E depois ainda canta assim: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Deixa tudo. E quando você deixar tudo, todas as coisas, permanecer do centro da vontade de Deus, como diz na outra live sobre o amor, for revestida de poder deste amor, então todas as coisas serão possíveis. Você não viu lá como é que foi com Pedro? Logo depois de Jesus voltar para os céus, ele foi cheio do Espírito Santo. Se você for ler os evangelhos, os discípulos eram de um jeito, lá no livro de qualquer evangelho, mas no livro de Atos dos discípulos, dos apóstolos, eles agiam como se fosse Jesus. Você não vê diferença entre os discípulos em Atos, do que eles faziam e do que Jesus fazia no evangelho. Mas você vê diferença no que os discípulos faziam no livro de Atos do que eles faziam nos evangelhos. Porque houve uma transformação, eles foram cheios e revestidos de poder, que é o próprio Espírito Santo revestindo eles de poder. Então você não vê diferença. O que Jesus fazia, eles faziam. Você não vê mais Pedro negando, duvidando, como estava lá nos evangelhos. Mas você vê Pedro olhando para o mendigo e falando: eu não tenho dinheiro aqui, mas do que eu tenho, eu te dou. Fé. Pedro tinha fé. E foi suficiente para ele falar: levanta e anda, vai. Foi suficiente, foi a fé de Pedro. Mas antes ele estava cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. Já tinha abandonado tudo, largado a mão de tudo, deixado tudo para trás por causa da presença de Deus. E isso foi, se você ler as Escrituras, até o fim da vida, sendo crucificado também como Jesus, invertidamente. Então,